Voltamos para o segundo bloco do Produtor Quer Saber, que hoje recebe o presidente da Comissão Nacional de Agricultura da CNA, Eduardo Ono. Estamos falando dessas mudanças constantes aí da Secretaria de Pesca, hoje de Agricultura e Pesca, né, que está mudando de casa. Exato. Né? Então, quais são os prejuízos que você apontaria hoje que mais preocupam o setor com mais essa saída do Ministério da Agricultura e entrando aí no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços? Eu acho que o primeiro grande prejuízo é a insegurança que se cria, né, em toda a cadeia produtiva, na verdade. Quando a gente imagina um investidor considerando a possibilidade de ingressar na atividade, seja um investidor brasileiro, seja um investidor estrangeiro, e ele começa a enxergar todas essas mudanças, rupturas, processos de paralisação, né, de toda a política, eu acho que a primeira coisa é que todo investidor dá um passo atrás. Né? Esse é o grande problema, o grande primeiro impacto é que quem estava imaginando investir na ampliação dos seus negócios ou na implantação de um novo negócio, ele vai ficar com medo e ele vai fatalmente em insegurança, ele vai dar um passo atrás, porque ele não sabe nem aonde é a interlocução mais, né? Aonde eu vou? Eu vou na agricultura, eu vou na indústria e comércio, eu vou aonde? Né? Tem mais um grande problema que se cria nesse processo todo, é que nacionalmente as secretarias estaduais de agricultura, elas normalmente estão todas alinhadas às políticas do Ministério da Agricultura. Então, o que acontece? Quando o setor de aquicultura e da pesca é transferido, por exemplo, para a indústria, comércio e serviços, o primeiro ponto é aonde é que as secretarias estaduais vão se alinhar? Quer dizer, as secretarias estaduais, nesse caso, passariam a ser as secretarias estaduais de indústria e comércio, que também não tem estrutura, não tem pessoal, não tem procedimentos e nem tem esse alinhamento em relação à atividade primária junto com o Ministério da Indústria e Comércio. Então, automaticamente, essa mudança em nível federal provoca um enorme impacto em nível estadual também, porque aí a aquicultura e pesca, que hoje está dentro das secretarias estaduais de agricultura, automaticamente passam a perder sentido de estar nessa casa e ficam órfãos também até que uma Secretaria Estadual de Indústria e Comércio se disponibilize em abraçar esse setor que ficou órfão, vamos chamar assim. Então, essa confusão que se cria nessas migrações, né, quando sai de um para outro, né, nesse caso de ministério, provoca um prejuízo enorme ao produtor também, que precisa de um registro, né, que era feito no Ministério da Agricultura até então, para que com esse registro de aquicultor, ele consegue, é um dos documentos que ele precisa ter para ter acesso a crédito, né, para fazer o licenciamento ambiental. Então, assim, no momento que não tem mais aonde tirar o registro até segunda ordem, quer dizer, até que essa nova estrutura seja funcional e comece realmente a emitir toda essa documentação novamente, o produtor fica totalmente paralisado sem poder fazer nada em relação à regularização da sua atividade, seja na área do crédito, seja na área do seguro rural, que ele, né, ele vai ficar perdido nesse processo, né, e na área de sanidade. Esses convênios que existem com os estados, os convênios estaduais na área de sanidade animal é um outro ponto fundamental que não pode parar, né? As fiscalizações nas barreiras, né? As guias de trânsito, tudo isso não pode parar. Ninguém pode se dar o luxo de ter que esperar meses ou até ano para que faça uma venda interestadual. Por exemplo, a indústria, né, e a piscicultura, a aquicultura de forma geral, tem que continuar funcionando sem interrupção, sob o risco de ter o prejuízo de eu estar com um produto pronto para venda e não poder vender porque o documento que antes era emitido pelo Ministério da Agricultura não é mais emitido pelo Ministério da Agricultura e também não é emitido pelo Ministério da Indústria e Comércio. Então vai ser emitido por quem? Nesse intervalo, nesse lapso de tempo, não vai ser emitido e o produtor não pode vender a produção. Né? Então isso é um absurdo que se cria, é um problema seríssimo que se cria, né? Que vai levar um prejuízo tremendo lá para o produtor rural,
que está, né, lá batalhando já com os problemas das estiagens, o problema das alagações em algumas regiões, que já tem toda essa questão das intempéries que ele tem que enfrentar no dia a dia, sem contar com toda essa questão burocrática que cada dia mais fica mais complicada e mais confusa com essas constantes mudanças e interrupções nesses processos. Agora, Eduardo, todas as normas de fiscalização e sanidade são realizadas pelo Ministério da Agricultura. A definição dessas regras, por exemplo, podem ficar prejudicadas também? Com certeza, porque a área de sanidade também foi transferida junto com a Secretaria, né, de Agricultura e Pesca. Então, hoje é um grande ponto de interrogação, né? Então, como vão ser conduzidas essas políticas de sanidade, por exemplo, o trânsito animal, né, o trânsito de pescado nacional e internacional, tudo é regulado pelo Ministério, era regulado até então pelo Ministério da Agricultura, né? Então, assim, passando para o outro ministério, como isso vai ser feito? Quer dizer, isso não pode parar, né? A gente não pode se dar, ninguém pode se dar o luxo de ficar com esses processos nem um dia paralisado, quanto mais meses ou um ano paralisado, né, para ter uma definição clara do que vai ser feito. E um outro problema seríssimo nesse processo é que se cria um descrédito internacional frente às autoridades internacionais. Como é que o Brasil vai se reportar, né, a os grandes, vamos chamar assim, a essa interlocução internacional, seja na área de comércio, seja na área sanitária, né, como for, com essas constantes mudanças e interrupções nesses processos. Agora, a questão do fomento do setor da aquicultura e pesca também pode ficar prejudicado, já que esse trabalho é realizado pelo Ministério da Agricultura, esse é o ponto também? Exatamente, né? Toda a parte do fomento, né? Desde a parte creditícia, né? A parte de comercialização, que hoje é fomentada, quando a gente imagina lá a chamada Semana do Peixe, ou Semana do Pescado, né? Que é uma atividade que vem sendo desenvolvida já há vários anos no Brasil, que iniciou, né, como uma ação do Ministério da Pesca e Aquicultura na época, né? Essa ação veio crescendo com resultados bastante positivos em nível nacional, né? Eu tive a oportunidade de participar há pouco tempo de uma reunião sobre os preparativos da Semana do Peixe lá em São Paulo com entidades nacionais que estão relacionadas a essa área, e um dos pontos exatamente dessa reunião e agora? Com quem que nós vamos falar? Porque o Ministério sempre foi no início, o promotor desse processo. Quando passou para o Ministério da Agricultura, a iniciativa privada tomou a frente e o Ministério da Agricultura passou a ser um apoiador desse processo, mas um apoiador extremamente importante, e que agora, em 2017, já nas primeiras reuniões de preparativos para a Semana do Peixe de 2017, a gente não tem interlocução com o governo, porque a gente não sabe, não tem com quem fazer essa interlocução. Né? Então, toda essa questão, tanto do fomento, né? E aí tem um outro lado, a questão da própria fiscalização, quer dizer, o Ministério da Indústria e Comércio não tem fiscal agropecuário para fazer a fiscalização. Né? Então, se levou também a atribuição da fiscalização na questão do pescado, da aquicultura e da pesca. E como vai ser feita essa fiscalização, sendo que eles não têm os fiscais para fazerem isso? Se eles vão, né, fazer alguma espécie de convênio, de repente, com o próprio Ministério da Agricultura, para que eles executem a ação, então para que levar uma atividade para um outro ministério, sendo que a execução vai ser feita por onde estava? Né? Então não faz, na verdade, sentido algum essa mudança. Agora, a gente tem que, como a gente fez no primeiro bloco, uma reconstituição dessa história toda, desde a criação do Ministério, e agora que é uma secretaria. Pelo menos se enxergou que o Brasil tem lâminas d'água para serem aproveitadas no Brasil inteiro, né? Começou a se criar, então, os nichos, né, de mercado e, principalmente, se estruturar isso, né? Muito investimento pode se perder nesse sentido. Com certeza, né? Eu acho que um dos segmentos que vem crescendo muito rapidamente e é responsável pela grande ampliação da produção de pescado no Brasil é justamente o uso das águas chamadas águas públicas da União, né? Que são os grandes reservatórios das hidrelétricas em todo o Brasil, que auxiliou, na verdade, na alavancagem da produção de pescado de uma forma bastante intensa nessa última década, vamos chamar assim.
né? E são processos bastante complexos, né? Que envolvem equipes multidisciplinares, né? E toda essa expertise que estava no Ministério da Pesca, ela foi absorvida dentro do Ministério da Agricultura e agora praticamente está perdida, né, com essa transferência para outro ministério. Quer dizer, o outro ministério não tem nem a expertise, não tem o aparato, vamos chamar assim, para poder fazer essa continuidade sem essa interrupção. Então, a gente tem, por exemplo, os parques aquícolas que estão em processo de implantação, quer dizer, estão exatamente às vésperas de serem implantados, homologados, licitados e tudo mais, e aí para tudo de novo. E para por quanto tempo? Ninguém sabe se são dias, meses ou anos até isso tudo voltar ao normal. Agora, o que a CNA tem feito, então, para reverter este quadro? Basicamente, nesse primeiro momento, levantar uma grande discussão em relação a isso, né? Nós vamos participar dessa audiência pública que vai ocorrer para discutir exatamente, junto com todos os representantes do setor, qual foi a motivação que levou a essa mudança, né? Porque nós não conseguimos enxergar nenhuma justificativa técnica em relação a essa mudança, né? E procurar esclarecer, junto com representantes do governo que são responsáveis e participaram dessa mudança, após essa mudança, então quais são os planos, em quanto tempo se pensa em implantar isso tudo, né? A nossa posição, na realidade, é que essa mudança seja revertida, né? Então, nós estamos trabalhando com a possibilidade, né, dentro do Congresso Nacional, para que essa mudança seja, na verdade, revista, né, que ela seja revertida e que a atividade retorne, principalmente a aquicultura, que é a produção primária, que está, vamos dizer assim, entrelaçado com todas as cadeias animais, não tem praticamente diferença alguma em todos os temas relacionados, seja de seguro, seja de crédito, seja na área de sanidade, de comercialização, então todos eles atrelados a todas as cadeias animais. Então não existe motivo para deixar ela de fora. Presidente da Comissão Nacional de Aquicultura da CNA, Eduardo Ono, muito obrigado pela sua participação. Tenha um bom dia. Eu é que agradeço. Um bom dia a todos.